Olá a todos os alunos. Estamos dando início a mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e esta videoaula ela está direcionada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão matriculados na segunda série do ensino médio. Anote no seu caderno o tema da nossa videoaula: classes sociais e desigualdades sociais. Vou repetir mais uma vez. Classes sociais e desigualdades sociais é o tema desta nossa videoaula. Eu quero que vocês visualizem agora em tela, vocês podem visualizar uma imagem, e aí nós temos, digamos assim, alguns pilares, vamos colocar dessa maneira, que são compostos por moedas. E em cada um desses pilares é mostrado para vocês determinadas situações. Da esquerda para a direita, no mais baixo nós temos dois homens trabalhando, no do meio nós temos um homem sentado e o mais alto nós temos um indivíduo que, digamos assim, acaba demonstrando, digamos, um poder aquisitivo um tanto quanto elevado. E essa imagem ela está sendo utilizada para explicar a todos vocês o que vem a ser as classes sociais. Primeiramente, classes sociais é um termo que nasceu junto com o capitalismo. Classe social é uma das possibilidades de estratificação social. Isso implica dizer o quê? Que em cada momento histórico, que para cada sociedade, existe uma forma de classificar os indivíduos em acordo com os grupos, que no caso são inerentes àquela realidade social. Então, quando eu falo de classes, eu estou falando de uma distribuição dos indivíduos, da totalidade dos membros de uma determinada sociedade, em grupos que eu denomino de classes. É claro que na atualidade nós fazemos o uso de termos, ou por que não dizer, de nomenclaturas diferenciadas para nos reportar a essas classes sociais. Nós fazemos referência como classe baixa, classe média, classe alta, ricos e pobres, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, são possibilidades. Mas independente da nomenclatura a ser empregada, até porque isso não é o critério fundamental para nós termos o entendimento a respeito do que vem a ser as classes sociais. Mas o que é que faz com que o indivíduo ele pertença a uma classe social e não a outra classe social? O que é que define com que uma pessoa seja definido como classe média dentro desse processo de estratificação? Novamente visualizando a imagem, vocês podem justamente perceber, e a imagem não é à toa, porque ela está mostrando que essas pessoas elas estão em cima de moedas, justamente para que vocês possam refletir e identificar que a definição de classe social está associada ao poder aquisitivo das pessoas, ou seja, as condições financeiras de cada um de nós é que determina a nossa posição de classe. Por quê? As nossas condições econômicas, ou por que não dizer, as nossas condições financeiras, elas definem o nosso modo de vida na sociedade. Como são as minhas roupas? Eu me alimento diariamente, mas quais são os alimentos? Quantas refeições eu tenho condição de fazer em um dia? Como é a minha casa? O bairro que eu moro? As pessoas com as quais eu convivo, quais são? Quando eu quero me direcionar ao comércio para comprar alguma coisa, que lojas, por exemplo, eu tenho o hábito de frequentar? O que é que eu tenho condição de estar comprando? Tudo isso é determinado, reforço, por conta do nosso poder aquisitivo. Então, a imagem, visualizando mais uma vez, ela mostra gradativamente. Ela mostra que, em certa medida, algumas pessoas têm recursos limitados ou até mesmo a ausência dos recursos necessários para poder se viabilizar uma condição digna de vida. Por isso que essas pessoas elas são consideradas classe baixa ou pobres. Nós temos uma parcela da sociedade que, digamos assim,
não sofre com limitações financeiras, mas também não é uma parcela da sociedade plenamente endinheirada. Então temos a classe média. Mas, em compensação, nós temos aqueles que acabam correspondendo à menor parcela dos membros de uma determinada sociedade e que dispõem um poder aquisitivo absolutamente elevado. Muito vantajoso, diga-se de passagem, em comparação com as outras duas classes sociais. E aí nós temos a elite, nós temos a classe alta, que, como eu acabei de mencionar, numericamente acaba sendo um número de pessoas muito inferior em comparação àqueles que são classe média e aqueles que podem ser considerados classe baixa. Diante dessa situação de classe, é gerado situações na sociedade. Eu quero que vocês visualizem a partir de agora uma sequência de imagens. Vamos começar pela primeira, que acaba mostrando o quê? Uma diferença habitacional. De um lado, né, nós temos casas que são simples, casas que refletem a condição de pessoas de baixa renda, e do outro lado da imagem aparece o desenho, aparece a caracterização, digamos assim, de uma casa mais suntuosa, com piscina, com antena parabólica, que, sem sombra de dúvidas, é uma casa mais confortável em relação àquelas outras que aparecem agrupadas do outro lado da imagem. E entre elas existe uma separação, um abismo, não é isso? Vamos partir para a próxima imagem. Nós estamos visualizando uma pessoa trabalhando em um lixão. Nós sabemos que lixo é tudo aquilo que nós descartamos, tendo em vista o uso doméstico que nós temos em nossas residências. Então, eliminamos alimentos, eliminamos, digamos assim, determinados objetos, aparelhos eletroeletrônicos, móveis que não mais utilizamos e eles se convertem em lixo, mas temos pessoas que acabam trabalhando justamente nesses ambientes em que ocorre, digamos assim, o despejo desse lixo. Vamos seguindo com uma próxima imagem? Nós temos aí a figura de um homem e ele está segurando um documento recorrente na sociedade brasileira, que é a sua carteira de trabalho. Então, provavelmente, essa imagem ela acaba ilustrando a figura de um homem que ele se encontra em uma situação de desemprego nos dias atuais. E, por fim, nós temos aí o conceito, visualizem e acompanhem a leitura, que é o conceito de desigualdade social. E a desigualdade social, caros alunos, antes de fazer a leitura do conceito, ela é gerada devido ao fato de nós vivermos em uma sociedade de classe. Anteriormente eu disse a todos vocês, estar em uma classe social é possuir uma condição diferente do outro. Se eu sou classe alta, tenho um elevado poder aquisitivo, o meu padrão de vida ele é absolutamente diferente daquela pessoa que é tida como classe baixa. Não tem como nós igualarmos os padrões de vida. Então, a partir daí, nós temos uma situação de desigualdade. As imagens que foram mostradas a todos vocês agora há pouco, elas possuíam justamente essa finalidade, de mostrar algumas formas de desigualdade que existem na sociedade. Enquanto um está empregado, o outro está desempregado. Enquanto um trabalha em condições humanas satisfatórias, o outro trabalha em condições humanas completamente degradantes. Enquanto uns moram bem ou não têm moradia, outros moram em casas absolutamente luxuosas e suntuosas. Vamos fazer a leitura, então, do conceito de desigualdade? Acompanhem comigo em casa, visualizem. Desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Ou seja, o capitalismo ele é um modo de produção que ele se serve dessa condição de desigualdade. Essa contradição é inerente ao capitalismo. Adotando a vertente marxista do pensamento, Karl Marx ele escreveu que a maior contradição que há no modo de produção capitalista corresponde justamente ao estabelecimento das classes sociais. A partir daí,
todas as formas de desigualdade social, que inclusive você pode pesquisar outras, além daquelas que foram exemplificadas ao longo desta videoaula, acabam sendo reflexo de nós estarmos inseridos em uma sociedade baseada em classes. Então percebam, tratar de desigualdade social é tratar de classe social. São dois conceitos, são duas ideias que estão intimamente associadas. Com base nisso, agora nós vamos exercitar o nosso aprendizado. É o momento do nosso exercitando. Visualize em tela, acompanhe a leitura do enunciado da questão e ainda as possibilidades de resposta. Questão do Enem de 2010. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Que bebem vosso sangue. Citação essa retirada da obra História da Riqueza do Homem, do autor Léo Huberman. Vamos no enunciado da questão. A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Schelling, 1792 a 1822, registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada. Alternativa A. Na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões. Alternativa B. No salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias. Alternativa C. Na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. Alternativa D. Na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam. Observem o seguinte, caros alunos. Agora há pouco eu comentei com todos vocês que o capitalismo ele se serve das formas de desigualdade social. Mas, no modo de produção capitalista, quando nós analisamos as relações de trabalho, nós sabemos que elas também são alicerçadas na exploração. O lucro capital, ele não se dá somente no processo de produção das mercadorias, no que diz respeito à comercialização dessas mercadorias, mas também o capital, o lucro, ele é gerado pela exploração da condição do trabalhador. O trabalhador ele acaba contribuindo no processo de geração de riqueza que não é compartilhado com ele. Com base nisso, visualize em tela, a alternativa correta está expressa na alternativa D, na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam, ou seja, o proletariado trabalha, produz, mas ele não consegue produzir e existem muitas situações que nem ele consegue consumir aquilo que ele conseguiu produzir. Caríssimos alunos e alunas, estou finalizando esta videoaula. Desejo um forte abraço a todos vocês e, como eu sempre recomendo, não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.